Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Hoje, sábado, dia 30 de maio, o último sábado do mês, normalmente seria o nosso culto do testemunho. Por isso, eu quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês dois textos na Bíblia que relatam a história de duas pessoas que tiveram um encontro com o Senhor e a partir daquele encontro puderam compartilhar com outras pessoas aquilo que Jesus havia feito na vida deles, o quanto é importante. Esse culto que a gente fazia, né? Não podemos fazer mais por conta desse momento que estamos vivendo, mas eu quero te convidar a fazer na tua casa, no meio da tua parentela, na tua vizinhança, que é compartilhar a tua experiência com o Senhor, a contar para outras pessoas o que Jesus fez na sua vida. Então, eu queria compartilhar com vocês o primeiro texto que está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, que fala da história de um homem que vivia possesso por espíritos malignos. Fala que o título desse texto fala a cura de um endemoniado. Fala de um homem que vivia lá na região de Gadareia e que este homem ele era possesso por espíritos, então era um homem que havia sido acorrentado, que vivia numa região de sepulcros ali, onde as pessoas não ousavam nem se aproximar dele, porque era um homem muito agressivo por conta dos espíritos que haviam, né, se apossado do corpo dele. E neste capítulo 5 relata, Marcos fala do encontro que esse homem teve com Jesus. E que Jesus ali o liberta, expulsa aqueles espíritos imundos que estava na vida daquele homem, aquela legião de espíritos, e transforma aquele homem. No versículo 15 fala que aquele homem que fora possesso da legião de demônios estava agora sentado, vestido em perfeito juízo, conversando com o Senhor. Então as pessoas se admiraram. Mas o versículo que eu quero deixar aqui para vocês como base tá lá no 18, que fala assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Então, no 18 fala que aquele homem sentiu o desejo de acompanhar Jesus e ir embora ali daquela região. E ele pede para ir com Jesus e Jesus fala: não, fica e anuncia aquilo que eu fiz na sua vida, anuncia para a tua família. E aí a palavra ainda diz que ele anuncia para a família dele, e ainda Decápolis quer dizer que são 10 cidades, é um conjunto de 10 cidades. E a palavra diz que ele passa a anunciar aquilo que Jesus havia feito na vida dele. Então a palavra diz que as pessoas ficavam admiradas. Então, por isso, meus irmãos, é que eu gostaria de convidar vocês nessa manhã para trazer à memória aquilo que o Senhor fez na tua vida, aquilo que ele faz, tem feito também na tua vida, e anunciar, porque isso pode trazer salvação e mudança para a vida de muitas outras pessoas. O outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá no livro de João, o capítulo 5. E esse capítulo, não, desculpa, João 4, irmãos, João 4.
e fala da conversa que Jesus teve com uma mulher samaritana. E nós sabemos, o texto, ele é muito grande, né? Mas o que eu queria dividir com vocês é assim, só compartilhar que Jesus, quando ele encontra aquela mulher, ele encontra aquela samaritana num poço onde ela tirava água, e aí o Senhor pede água para ela. E ela se admira porque ele é judeu e ela até pergunta: como que você, que é judeu, está falando comigo? Porque a palavra diz que os judeus e os samaritanos não se davam naquele tempo. E aí Jesus vai ali falando para ela e ele ainda relata: se você soubesse quem é que te pede água, você é que me pediria. E eu poderia te dar águas vivas, uma água que você beberia e nunca mais teria sede. Então Jesus vai tendo ali um diálogo com aquela mulher, até que chega um determinado momento que ele revela para ela um fato que somente ela sabia, que ele fala para ela algo muito pessoal. Tá lá no versículo 19, que fala assim: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta, porque ele revelou algo que era muito pessoal da vida dela. E aí aquela mulher passa então a perguntar algumas coisas para Jesus, a resolver tirar algumas dúvidas sobre o que ela tinha, aonde eles deveriam adorar, e o Senhor vai ali tratando, conversando com ela. Mas os versículos que eu queria deixar para vocês tá lá no 28, que fala assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então a palavra diz que ela, depois de ter essa experiência com o Senhor, ela vai até ali a região onde ela mora e anuncia e fala: olha, tem um homem aqui que está falando coisas que somente eu saberia. Então ela fala: será que esse não é o Cristo? E aí no versículo 39 fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. No 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. No 42, irmãos, fala assim: e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha a importância, olha o versículo que eu queria compartilhar com vocês referente a esse texto. Aquelas pessoas foram atraídas primeiramente por aquilo que aquela mulher havia falado. Ela conta a experiência que ela teve com Jesus, há uma curiosidade sobre quem seria aquele homem, quem seria aquele profeta, e aí a palavra diz que eles vão até Jesus. E aí, quando eles passam a ouvir, a conhecer Jesus, que está lá no 42, que fala: agora nós não somente cremos por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Então eu quero te convidar, meus irmãos, a compartilhar, não deixar de falar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, da transformação que ele fez ou que ele tem feito, não deixar de falar dos feitos, dos milagres que ele tem feito, porque isso pode atrair as pessoas para o Senhor. E ali
Eu creio que depois que as pessoas talvez sejam atraídas pelo testemunho, pela curiosidade de saber quem é este, que transformação é essa, mas quando as pessoas passam a conhecer quem verdadeiramente ele é, aí ali há salvação. Então, eu creio que através da nossa vida, daquilo que o Senhor tem feito, que a gente pode anunciar, muitas pessoas podem ser atraídas a Cristo, para Cristo. E assim elas mesmas podem ter essas experiências próprias. Então, eu queria convidar vocês, não deixe de falar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, para sua família, para aquele familiar, seja para sua vizinhança, seja na tua congregação, no meio dos teus irmãos, porque isso pode trazer mudança de vida e salvação para as pessoas que te cercam. Esses dois textos que eu compartilhei com vocês mostra a diferença que aquele homem que era endemoniado e que agora passa a anunciar a misericórdia do Senhor, não somente para sua família, mas para toda aquela região. E essa mulher que vai falar para os seus vizinhos, vai anunciar um homem, um profeta que havia revelado tudo o que, coisas ocultas que somente ela saberia, mas que depois aqueles mesmos que foram atraídos talvez pela curiosidade de saber quem era, dizem para ela: agora nós cremos não só pelo aquilo que você falou, mas porque nós vemos e ouvimos. Então, que possamos atrair as pessoas para que o Senhor possa fazer a transformação, trazer transformação de vida, salvação e libertação. É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Quero dizer para vocês que continuo em oração pela vida de cada um de vocês, os pedidos que têm chegado. Não deixemos de nos reunir, ainda que seja assim, você aí da sua casa, eu aqui. Nós agora é um horário que nós reservamos para estar em comunhão, orando junto, louvando ao Senhor. Então, meus irmãos, não deixe de interceder, mais uma vez eu digo, pelos pedidos que têm chegado. Essa semana nós podemos compartilhar, tem muitos agradecimentos. O Senhor tem feito muito milagre no nosso meio, pessoas que estão já recebendo alta de hospital, que estão se recuperando, mas tem aqueles que necessitam ainda das nossas orações, tem chegado. Então não deixemos de nos reunir como igreja e de orar uns pelos outros, amém? Que você tenha um sábado abençoado, para você, para sua casa, para sua família, que esse próximo mês que se inicie, que seja um mês de paz, cheio da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.